Bem, pessoal, hoje vamos falar a respeito de DynamoDB, que é um banco de dados no SQL. E esse conteúdo é referente à disciplina de Banco de Dados 2 do curso de Ciência da Computação na Universidade PUC Minas Poços de Caldas. Eu sou Vinícius Martins. Eu sou o Elvis Barbosa. Então, gente, o que seria no SQL? Ultimamente tem se falado e muito sobre NoSQL, banco de dados não relacionais, daí o nome NoSQL, devido cada vez mais as aplicações web e também a quantidade de informações que têm sido muito maiores e como lidar com isso de maneira mais eficiente. Então, foi criado, né, o banco de dados no SQL, que a grande motivação dele é resolver o problema de escalabilidade dos bancos de dados tradicionais, que são os bancos de dados relacionais. Pois para resolver esse tipo de questão utilizando o banco de dados SQL, pode ser muito complexo ou ser muito caro. Esse o NoSQL foi desenvolvido pela Amazon Web Services, que é mais conhecido pela sigla aí AWS, e em 2006 ele começou a oferecer o serviço de infraestrutura TI para as empresas, por meio dos serviços de web. Esses que hoje aí são conhecidos como a computação em nuvem, né, que a gente vê muito falar hoje em dia. E para usar o serviço da web, Amazon ou da MDB, nós devemos cadastrar na AWS e assim a gente vai adquirir uma chave para podermos estar utilizando essa plataforma, né? E caso for usado somente por meio do console de gerenciamento, nós não precisará de uma chave de acesso, a gente já poderá estar avançando para a utilização. Vale destacar também aí que não são cobrados por todos os serviços da AWS nos quais nos cadastramos. Só vai ser cobrado somente os serviços que a gente utilizarmos. Nós podemos também estar acessando a Amazon DynamoDB usando o console de gerenciamento da AWS ou através da API também do DynamoDB. E falar um pouco sobre a modelagem dos dados no DynamoDB. Normalmente as plataformas tradicionais, o sistema de gerenciamento de um banco de dados, no caso do banco de dados relacional, são armazenados os dados em estrutura relacional normalizada, que reduz, né, a estrutura dos dados hierárquicos em um conjunto de elementos comuns que são armazenados em várias tabelas. Então, as plataformas de RDBMS, que é o Relational Database Management Systems, que são os sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacional, usam uma linguagem de consulta, a DHOC, que é uma expressão literal que significa para essa finalidade. Então, usam uma linguagem de consulta, AD, apenas uma vez, e fornece uma API flexível para acesso aos dados, mas ela exige um local, um volume, né, significativo de processamento. Então, para isso, nós devemos consultar os dados em vários locais com frequência e os resultados devem ser montados para a apresentação. Então, a consulta anterior inicia consultas complexas em várias tabelas e depois classifica e integra os dados resultantes. Então, quando uma empresa exigir uma resposta de baixa latência, a consulta de alto tráfego aproveita as vantagens do sistema NoSQL, que normalmente traz um resultado de forma mais econômica e tem um resultado de maneira mais rápida. Então, o DynamoDB ele ajuda a resolver esses problemas, né, que limitam a escalabilidade relacional e evitando, né, esse tipo de situação. E ele tem um bom dimensionamento por esses motivos. Então, referente à flexibilidade do esquema, né, do DynamoDB, ele permite que possamos armazenar dados hierárquicos complexos em um único item. Então, o design da chave composta permite o armazenamento dos itens relacionados na mesma tabela.
Então, para isso, as consultas no armazenamento de dados, elas se tornam muito mais simples. E o DynamoDB executa muito menos trabalho para retornar os dados solicitados, em comparação ao RDBMS, que seria, né, o sistema de gerenciamento de dados relacionais. Falando aí da replicação de dados, né? Ela é realizada através da tabela global, que é uma coleção de uma ou mais tabelas de réplica, todas pertencentes a uma única conta na AWS. A tabela global resultante do DynamoDB consiste em várias tabelas de réplica, uma por região. No caso, que o DynamoDB trata como uma única unidade. Cada réplica possui o mesmo nome de tabela e o mesmo esquema de chave primária. Quando um aplicativo grava dados numa tabela de réplica em uma região, o DynamoDB propaga automaticamente a gravação para as outras tabelas da réplica nas outras regiões da AWS. Agora, eu vou explicar um pouco como que vamos criar, né, essa tabela global. Primeiramente, a gente criamos uma tabela comum, né, no DynamoDB, com o DynamoDB Streams habilitado em uma região da AWS. No caso, depois a gente vai estar repetindo essa etapa para todas as outras regiões. Então, em todas as regiões, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira etapa. E, no caso, para a gente estar fazendo a replicação dos dados. Aí depois, em seguida, a gente iremos definir uma tabela global no DynamoDB, com base nas tabelas que já criamos anteriormente. Um detalhe interessante é que podemos a qualquer momento adicionar novas tabelas de réplica na tabela global, no caso, para que ela fique disponível nas outras regiões também que a gente queira adicionar, né, na AWS. Só que para isso, a tabela global precisa estar vazia. Nós também podemos remover, né, uma tabela de réplica de uma tabela global a qualquer momento, e dessa forma ela será completamente desassociada da tabela global, e essa tabela que se tornou independente agora, ela não irá interagir mais com a tabela global e os dados não serão mais propagados. Certo. Falando um pouco sobre o backup e a restauração, né, sob demanda do DynamoDB, a possibilidade de criar backups sob demanda e bem como habilitar a recuperação point in time para as tabelas da Amazon DynamoDB. Então, também é possível realizar backups, né, e restaurar as tabelas dos dados do DynamoDB a qualquer momento. E é de uma forma muito simples. Então, com um único clique, usando o console de gerenciamento da AWS, conforme está aqui na tabela abaixo, né, tem uma imagem, há essa possibilidade de fazer essa restauração. Então, as ações de backup e restauração, elas podem ser executadas sem causar nenhum impacto, né, no desempenho nem na disponibilidade das tabelas. E ele também usa uma nova tecnologia distribuída, e é uma forma exclusiva também, que permite a conclusão dos backups muito simultâneos, em questões de segundo, e independente do tamanho da tabela. E você pode criar também backups consistentes dentro de alguns segundos em milhares de partições, sem se preocupar com horários ou processo de backup de longa duração. E todos os backups são catalogados para facilmente ser detectados e retidos até que sejam excluídos novamente. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouco aí sobre o DynamoDB, né? Algumas especificações. Espero que todos tenham entendido. É claro que quem quiser buscar um melhor conhecimento aí tem que estar dando uma pesquisada mais a fundo, né? A gente falou aí basicamente o geral, né? E quem despertar o interesse pode estar procurando. Aí a gente tem várias referências, diversos sites que falam sobre isso. Principalmente no site da AWS, e nela já tem toda a documentação referente ao DynamoDB e como você pode estar realizando a criação, desde criação de tabelas,
como a criação de backups. Então tem um passo a passo de como vocês podem estar utilizando esse banco de dados no relacional criado pela Amazon. Isso aí, É obrigado isso, a gente. todos aí pela atenção. Valeu Obrigado. mesmo.